Olha, quem está na faculdade de psicologia sabe que o estágio é um momento super decisivo, né? Mas na hora de entender as regras oficiais da ABEP e do CFP, nossa, pode ser um verdadeiro quebra-cabeça. É por isso que estamos aqui, para pegar essas diretrizes e transformar num guia prático e direto. A ideia é descomplicar cada etapa e ajudar a garantir que essa experiência seja um sucesso. Então, o que a gente vai ver aqui? Nosso roteiro passa por 5 pontos principais. Primeiro, o básico. O que de fato é um estágio? Depois, os tipos que existem. Quem são as pessoas-chave nesse processo, o papel fundamental do serviço escola e, por fim, as regras de documentação e ética que dão a base para tudo. Vamos lá? Bom, vamos começar pelo começo, certo? O que, de acordo com as normas, realmente define um estágio em psicologia? Entender bem esse conceito é a base para todo o resto. E aqui está o ponto central. Estágio é mão na massa. Não é simulação, não é teoria, é aplicação do conhecimento em situações da vida real do trabalho de verdade. E, claro, precisa ser uma parte oficial do curso, sempre com acompanhamento. E um aviso muito importante, principalmente para quem viveu a época da pandemia. Aquela história de estágio remoto ou online acabou. As diretrizes são bem claras hoje em dia. Para valer, a experiência do estágio em psicologia tem que ser cara a cara, presencial. Certo? Agora que a gente já sabe o que é um estágio, vamos ver os caminhos que um estudante pode seguir. Existem basicamente 2 tipos, e entender a diferença é essencial para se planejar na faculdade. A diferença aqui é bem simples de entender. O obrigatório, como o nome já diz, é aquele que todo mundo tem que fazer para se formar. Faz parte do currículo. Já o não obrigatório é um extra, uma atividade opcional para complementar a formação, mas as horas dele não contam para fechar a carga horária mínima do curso. E mesmo dentro dos estágios obrigatórios, existe uma espécie de progressão. Geralmente começa com um núcleo comum, depois avança para as ênfases do curso, e ele pode acontecer tanto dentro da própria universidade, nos estágios internos, quanto fora, em hospitais, escolas, empresas. É uma jornada bem estruturada. Beleza, mas um estágio não acontece sozinho, né? Tem toda uma equipe de profissionais por trás para garantir que a experiência seja rica e, claro, ética. Vamos ver quem são as peças-chave desse time. Primeiro, temos a figura do orientador. Pensa nessa pessoa como a ponte entre a faculdade e a prática. É um professor de psicologia da sua instituição e o foco principal dele é garantir que o estágio faça sentido do ponto de vista pedagógico. As tarefas do orientador são cruciais. É ele quem vai verificar se as atividades do estágio são adequadas para o nível de formação do estudante, quem garante que tudo está dentro dos padrões éticos e técnicos e até visita o local para ver se está tudo certo. Agora, saindo um pouco da universidade e indo para o campo, lá a gente encontra o supervisor. Essa pessoa é o profissional que está no dia a dia com o estagiário, lá na instituição onde o estágio acontece, acompanhando tudo de perto. O foco do supervisor é a prática. É ele quem garante que o trabalho do estagiário está tecnicamente correto e seguro. Por isso é tão importante que ele tenha experiência comprovada na área. Ele é, basicamente, o guia que ajuda a transformar a teoria em uma prática segura e eficaz no ambiente de trabalho. Para ficar bem claro, o orientador é a voz da academia, do porquê pedagógico. Já o supervisor é a voz do campo, da prática do dia a dia. São papéis diferentes, mas que precisam estar em total sintonia para o estágio funcionar bem. E aqui tem um número que é lei e é bom guardar. 10. Um único supervisor de campo pode acompanhar no máximo 10 estagiários de uma vez. E por que esse limite? Para garantir que a supervisão seja de qualidade, que cada estudante receba a atenção necessária, e não seja só para cumprir tabela. Agora, a gente precisa falar de um lugar que é o coração de muitos cursos de psicologia, um espaço fundamental na formação prática, o serviço escola. A ideia do serviço escola é simplesmente fantástica. Pensa só, ao mesmo tempo em que ele é um laboratório de aprendizagem para os futuros psicólogos, ele também é um ponto de acesso a serviços de saúde mental para a comunidade. É onde a teoria da sala de aula encontra a vida real. E para garantir que essa engrenagem complexa funcione direitinho, existe a figura do responsável técnico, o famoso RT. Ele é o guardião das normas e da ética dentro do serviço escola, garantindo que os padrões profissionais sejam seguidos e protegendo todo mundo envolvido, os pacientes, os estagiários e os supervisores. Bom, chegamos na última parte, mas que não é menos importante. Afinal, toda essa prática profissional é sustentada por uma base bem sólida de documentação e, claro, de princípios éticos. Para um estágio ser considerado oficial, ele precisa de 3 documentos, sem exceção. É tipo um tripé.
o termo de compromisso, que é o contrato entre todo mundo, o plano de atividades, que diz o que vai ser feito, e o certificado de seguro que protege o estagiário. Sem esses três, o estágio simplesmente não é válido. E quem está estagiando precisa saber que tem direitos. Isso não é um favor, é uma garantia. Direito a ter orientação e supervisão de qualidade, a receber todas as informações necessárias para atuar de forma segura e ética. Tudo isso é fundamental para uma boa formação. Mas é claro que não existem só direitos, né? A responsabilidade profissional começa aqui. Cumprir o que foi combinado, seguir o código de ética à risca, respeitar o sigilo das informações, tudo isso são deveres inegociáveis de um futuro psicólogo. E para a gente sentir o espírito por trás de todas essas regras, tem essa citação do próprio documento que resume tudo. Não se trata só de burocracia, mas de um esforço coletivo para garantir uma formação de altíssima qualidade para a próxima geração de psicólogos. Então, no fim das contas, a grande lição é esta. Essas diretrizes são muito mais do que só um monte de regras. Elas são um alicerce, a estrutura que ajuda a construir uma identidade profissional sólida, competente e, acima de tudo, ética. E para fechar, fica uma reflexão. Aplicar esses padrões hoje não é só cumprir uma exigência do curso. Cada estágio bem feito, seguindo essas diretrizes, é um tijolinho na construção de uma psicologia mais forte e respeitada no futuro. A qualidade da profissão de amanhã depende do que a gente faz hoje.